Olá, meus amigos. Somos Ministério Jesus Não Mente e temos mais de uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Meus amigos, eu vou ler um versículo da Bíblia aqui e logo estaremos iniciando a palavra de Deus para os nossos corações. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12, 7, do versículo 7 até o 10. Pois bem, são palavras de Paulo. Paulo, meus amigos, era estudado. Paulo era um fariseu, poderoso, respeitado por todos, é muito temido pelos cristãos. Mas depois que Jesus o tocou, ele se transformou em um cristão pobre, desprezado, tido como louco e perseguido por aqueles que o respeitavam antes de sua conversão. Diante dessa transformação, podemos dizer que, aos olhos humanos, a vida de Paulo piorou muito, mas isso não importava, porque Paulo tinha uma visão espiritual das coisas. Veja, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mas, do que isso considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, capítulo 3, do 4 ao 11. Essas são palavras de Paulo. Diante disso, podemos nos perguntar, qual era o segredo de Paulo? Porque ele não se abalava com as coisas ruins que aconteciam em sua vida. A resposta é: Paulo dependia de Deus. Certa vez ele disse: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ainda que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que amo, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20, está escrito isso. Não sou eu que estou falando. Paulo aprendeu a depender de Deus, meus irmãos, em tudo. E ao analisar a passagem acima de 2 Coríntios 2, 7 e 10, podemos ver 4 coisas que nos ensinam a depender de Deus. Os espinhos. Primeiro, os espinhos nos levam a depender de Deus. E para que me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Palavra 2 Coríntios 12, 7. As lutas que enfrentamos, meus irmãos, no dia a dia, durante a vida, são como os espinhos. E enquanto estivermos nessa terra, teremos que lidar com eles.
Às vezes nos ferimos por conta própria. E às vezes Deus permite sermos feridos para nos disciplinar. Você pode se perguntar, se Deus é um Deus de amor, por que Ele permite que nós nos machucamos com os espinhos? Por que permite que sintamos a dor? A verdade é que Deus prefere nos ver tristes perto dele do que sorrindo longe de sua presença. Meus irmãos, é bem verdade que existem situações em nossas vidas que nós estamos alegres, nós estamos contentes, nós estamos sorrindo à toa. Por quê? Porque está tudo bem. Às vezes nós nem precisamos de Deus, porque temos dinheiro, né? A nossa conta bancária tá boa, o nosso armário está cheio, nós temos saúde, nós estamos trabalhando, né? Nada está de errado, né? E muitas vezes Deus nos abomina estar numa situação dessa. Ele fala que Ele prefere ver a gente perto dele do que sorrindo longe de sua presença. E quando nós estamos muitas vezes alegres, muitas vezes nós estamos longe da presença de Deus, porque nós não lembramos dele, nós não falamos no nome santo dele, nós não buscamos ele em espírito e verdade, nós não oramos, nós não buscamos a sua face, né? Nós não queremos saber muitas vezes de Deus, de Jesus, da palavra, mas ele está nos ensinando nessa tarde, né? Porque ele está dizendo aqui na tua palavra que ele prefere ver nós tristes do que sorrindo longe de sua presença. Aqui a própria palavra diz que ele permite que nós passamos por momentos difíceis, pela dor, pelos espinhos, pelas dificuldades, né? Para estar perto dele. Meus amigos, o pecado também é como um espinho para a humanidade, para as nossas vidas. Veja, e há um homem que declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenei ela que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Isso está escrito em Gênesis 3, 17, 18. Todo mundo conhece essa palavra sobre Adão e Eva, né? Porém, Jesus levou esses espinhos consigo para a cruz, para que pudéssemos receber o perdão de Deus. Tiraram-lhe as vestes e puseram-lhe nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinho e a colocaram na sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! Salve, Rei dos Judeus! Salve, Rei dos Judeus! Isso está escrito em Mateus 27, no versículo 28 até o 29. Meus amigos, a oração nos leva a depender de Deus. Porque Paulo, né, nas suas dificuldades, ele rogava 3 vezes ao Senhor que o tirasse o espinho da vida dele, que o tirasse de mim. Está escrito em 2 Coríntios 12, 8. Deus respondeu a oração de Paulo? Sim, ele respondeu. Ele sempre responde às nossas orações. Às vezes ele responde com sim e outras com não. Meus irmãos, às vezes Deus permite algumas coisas acontecerem em nossas vidas, com as nossas orações. Às vezes com a nossa resposta, com as nossas orações, Ele nos abençoa, Ele nos cura, Ele nos dá libertação, Ele abre a porta de emprego, Ele dá um basta no nosso sofrimento. Então a resposta dele é sim. E outras, tem como não. Por quê? Porque Ele sabe o que Ele está fazendo. E mesmo que Ele te diga não, isso também quer dizer sim, pois o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. Porque Ele sabe, se Ele dizer não para aquilo que você está pedindo, Ele sabe porque Ele está fazendo isso. Um dos motivos pelos quais temos que enfrentar problemas, espinhos, é que eles nos levam à oração. Antes de ser preso, Jesus orou 3 vezes pelo mesmo motivo. Né, meus irmãos? Mas sabe que Jesus estava ali em Getsemane, né, junto com os discípulos, e pedindo para os discípulos ali velar com ele em oração.
Por 3 vezes ele foi ali pedir para os discípulos orar e os discípulos estavam cansados, eles não conseguiam orar, estavam dormindo. Mas Jesus, ele viu a situação dos discípulos, né? Mas ele se afastou dos discípulos uma certa distância, né? E ajoelhou e começou a orar. E falou com Deus: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, quer dizer, o próprio Jesus, ele pediu para Deus fazer a vontade, não fazer a vontade dele, para fazer a sua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então Jesus, ele veio para isso. Então Jesus, ele não podia se entregar ali num momento difícil. Mas Deus, ele não fez com que Jesus pediu. Jesus pediu para afastar esse cálice. Mas Jesus, o próprio Deus, ele disse não para Jesus, né? E não fez a vontade de Jesus. Mas ele consolou Jesus. Ele apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Lucas 22, 41 até 43. Então, meus irmãos, que bom saber que a vontade de Deus prevaleceu. Porque Jesus, por mais que ele recebeu o nome de Deus, e Deus ali se ausentou um pouquinho dele até ele morrer no terceiro, até ele se entregar ali na cruz, é bom saber que Deus fez a vontade dele e Jesus fez a vontade de Deus. E quando ele fez a vontade de Deus, que bom saber que a vontade de Deus prevaleceu, porque Jesus sofreu por um breve momento, mas ressuscitou ao 3º dia. E nos trouxe para mim e para ti o perdão. Ele trouxe o perdão para nossas vidas. Cura, libertação e salvação. Isso só foi possível porque ele dependeu do Pai em todos os momentos. Assim como Jesus, devemos estar dispostos a ouvir e aceitar qualquer resposta. Né, Edmilson? Vamos aceitar qualquer resposta, porque tem um monte aí de pessoas que se diz cristão. Ah, se o Senhor não me dá, eu saio da presença de Deus. É assim, né? Se o Senhor não me dá isso, eu não vou mais congregar, eu não vou mais buscar a face de Deus. Meus irmãos, infelizmente é assim, né? Pessoas ingratas, pessoas que é do tempo delas, mas não é tudo da vontade e o querer do Senhor. Viver na graça nos leva a depender de Deus, mas Ele me diz: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12, 9, tá vendo? O poder de Deus, o poder de Cristo se aperfeiçoa nas fraquezas. E ela vai repousar em mim e em você, se nós, né, estando nós fracos, a graça de Deus prevalece sobre as nossas vidas. Então é a vontade dele sobre as nossas vidas. Então devemos ser um cristão verdadeiro, valioso de Deus. Tudo que precisamos é da graça de Deus. Se nós tivermos a graça de Deus, é suficiente e nos basta. A graça do nosso Senhor nos ajuda nos momentos de fraqueza. Quando você está fraco, o diabo quer que você se levante sozinho. Ele quer que você anule o sacrifício que Jesus fez na cruz. Mas se você se apoiar na graça de Jesus, na graça de Deus, o nome de Cristo será exaltado e Satanás será derrotado. Né, irmão? Então você não pode se entregar. Você não pode... Até aqui eu aguentei. Né? Você não pode entregar os panos, né? Que diz o mundo aí. Eu vou entregar a minha coroa, vou entregar a minha fraqueza. Vou desistir no meio do caminho. Não podemos fazer isso aí. O verdadeiro cristão não faz isso. O amor de Cristo nos leva a depender de Deus. Por isso, por amor de Cristo, regozijemos nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. A Bíblia nos ensina isso, 2 Coríntios 12, 10. Paulo se sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade. E não é todos que pensam a mesma coisa. E o crente deve ser assim.
O crente passa por lutas, por problemas, mas é feliz de verdade, porque crê em Deus, acredita em Deus através de Jesus Cristo. Quando você entende os benefícios da aprovação, você consegue tirar os olhos do problema e enxergar o amor de Cristo por você no meio da aprovação. E isso é louvável. Isso é louvável, meus irmãos. Meus irmãos, considere-se motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Se alegra, meus irmãos, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Tiago 1. Tiago 1, no versículo 2 até o 4. Meus irmãos, aprenda a depender de Deus. Quando os espinhos vierem, lembre-se de Provérbios 3, do capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então aqui está dizendo, confie no Senhor de todo o seu coração. Meus irmãos, aonde está o seu coração? A Bíblia fala, aonde está o seu coração está o seu tesouro. Se o teu coração estiver em Deus, você é rico. Você tem um tesouro. Se você confiar em Deus, melhor ainda, né? E não se apoie em seu próprio entendimento, achando que você deve fazer as coisas do jeito que você pensa. Porque a razão, muitas vezes, ela acha que nós estamos certos, mas a razão às vezes perde. A palavra de Deus diz também que nós fazer as coisas conforme o nosso coração, do nosso próprio entendimento, o nosso coração é enganoso. Reconheça, meus irmãos, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, em todas as situações da tua vida, e Ele endireitará as suas veredas, os seus caminhos. Por onde é que você passa, não importa a situação, em todas as áreas que você estiver passando, Deus, Ele vai te ajudar. Amém? Nós somos ministérios, Jesus não mente. Temos aqui mais uma palavra de Deus para abençoar a minha e a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus te abençoe. Amém?